Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, a mais um programa de quarta-feira, um programa de fim de tarde, um programa sobre educação. Aqui em Dois Irmãos, uma educação de qualidade. Então vocês compartilhem com seus amigos, familiares, chamem todos para assistir, ouvir e opinem, porque hoje nós teremos uma turminha da pesada aqui. Nós teremos a Andressa. Ela vai falar como foi a prova da Liberato ano passado, a estudante da Afonso Wolff, uma excelente aluna. O aluno Henrique Schub vai falar a questão do Enem, a questão da preparação para vestibular, afinal de contas está no terceiro ano. E na situação que o Henrique está, nós temos muitos alunos que estão se organizando para prestar o vestibular, para o Enem, afinal de contas o Enem dá bolsa para muitos que pensam que não têm condições. O aluno Johannes, o Adam Johannes, vai falar sobre o projeto lá da Escola Imaculada Conceição. A professora Sandrinha Altenhofen, que eu já esteve aqui várias vezes para falar, a questão da escrita, que o aluno não escreve tão mal assim, quando realmente há um incentivo. E às vezes, muitas vezes, a família traz essa parte ali. A aluna, a Isadora Soligo-Kohler, ela vai falar junto com o Adam Johannes sobre esse projeto. A professora Sandrinha, então, incentivadora, com vários projetos que eu já trouxe aqui para nós, né? A professora Sandrinha, excelentes, os alunos com ótimas recordações da metodologia dela e dela como pessoa. O aluno Renan Blau vai falar também, ele está se preparando para a Liberato este ano, então são estudantes que têm muito para trabalhar para vocês. E hoje nós teremos a presença do pai, Alan Caldas, que vai falar como é que ele é como pai. Porque todos os programas nós temos ele como jornalista e agora ele está ali como pai. Como será que ele é em casa? Ele separa o ser jornalista do ser pai? Como é que ele faz isso aí? Então, hoje à noite, para vocês, chamem as pessoas para assistir. Educação é muito importante. Vamos abrir então com a professora Sandrinha. Afinal de contas, ela foi professora aqui, ela alfabetizou quase todos aqui. E hoje ela está com alunos do 9º ano e alunos do 3º ano. Então ela vai falar qual é a mágica, qual é a receita para ser a professora Sandrinha. Então, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar nesse programa de novo, porque a educação é a base de tudo, né? E hoje eu tenho, com muita honra, alguns alunos que estão comigo aqui representando o Colégio Imaculada Conceição. Então, o Henrique, que foi meu aluno, alfabetizei ele na primeira série, e agora ele está finalizando uma etapa na terceira série do ensino médio. O Adam, que eu não cheguei a alfabetizar, mas foi meu aluno desde o 6º ano em língua portuguesa, está terminando uma outra conclusão no 9º ano, assim como o Renan também. E a Isadora, que eu digo que é ainda minha mascote, minha secretária, que está iniciando esse processo de escrita. E são alunos assim que se destacam, que gostam de ler, que gostam de escrever, dentre vários outros, que eu também tenho. E que nem tu disseste, qual é a mágica para isso? Acho que não tem mágica. A professora gostar do que faz, tu ter a vocação, e assim não medir esforços e principalmente não desistir do teu aluno. Acho que isso é um fundamental. Insistir, e todos eles têm capacidade. Então, acreditar no potencial que esse teu aluno tem. Então, vou começar falando um pouco lá da Isadora, que está atualmente no 7º ano. Foi minha aluna no passado também no 6º ano. A Isadora, que tem uma irmã também, a Natália, da 3ª série do médio, que também foi minha aluna. E eu quero que ela conte um pouco, Isadora, de como a gente faz essa prática de leitura e escrita em sala de aula. Então, quando a gente vai fazer um texto, alguma coisa, a professora dá um tema, ou às vezes a gente olha um filme, a gente lê um livro, depois ela dá uma folha com questões, às vezes a gente faz resumo. Depois ela sempre corrige, sempre vê, às vezes quem tem mais dificuldade tem que ver o que tem que melhorar, o que tem palavras repetidas. E em aula ela sempre foi ser muito nisso da ortografia, que eu acho super importante, porque às vezes a gente vai usar no futuro, assim,
para Enem, às vezes tem que fazer uma redação, né? É importante. Então, se não faz uma redação. A questão do vocabulário, né? Reescrita, o rascunho, vocês fazem rascunho? Sim, a senhora sempre pede para entregar o rascunho junto para ver como é que a gente faz e depois para passar a gente para ver se tem algum erro. E tem sempre aquele aluno que insiste e direto, né, ao ponto final e esquece do rascunho. E a Isadora, ela tem um exemplo em casa, que a irmã dela fez agora o vestibular e ela tirou o primeiro lugar em biologia na FEMAS. Biologia também, que a família, né, a mãe, a Ivana, né, e a tua tia, a professora Janete, né, foi minha colega também. Então, assim, é a questão familiar, o exemplo, como isso envolve. Aí também o Adam tem o exemplo em casa, né? O pai também, como é que é a questão do incentivo à leitura? Tem muito incentivo? Olha, hoje nós enfrentamos um problema gravíssimo, né? Que é o problema dos celulares, né? Sim. Do próprio Facebook, né? Que são textos menores. Né? Mas o Adam sempre se caracterizou por ser uma criança interessada em livros, assim, até porque ele conviveu permanentemente com livros, né? Estou sempre olhando aqui, nós temos que não mostro, né? Mas aqui as câmeras são alçadas em cima de livros, né? O pessoal chega aqui e fica muito impressionado com isso, né? A nossa casa, a minha casa, sempre foi uma casa com muito livro, o Adam sempre gostou de ler, né? Então agora ele se atém às questões que lê a partir da escola, tem, aliás, livros muito bons, estão sendo solicitados lá. Que bom! Então eu acho que ele vem, eu pedia durante um tempo para ele que ele se fizesse uma redação por dia, né? Para que fosse desenvolvendo, né? No início ele ficava meio chateadinho, né? Mas depois ele foi entendendo e ele começou, porque eu acho que a redação, escrever é você escrever, ler e escrever, né? Então eu vejo que a questão da leitura tem a ver com os pais. Por exemplo, a filha da Ivana aqui, né? Da nossa querida Ivana, a irmã dela foi fazer biologia, né? Porque eu entendi aqui. Tem uma coisa de família familiar, né? Então já vive nesse ambiente. Ninguém estuda biologia sem ler. Não tem, né? Biologia é dificílimo, né? Tem que ser lido, né? Então eu acho que é isso, mas eu acho que o Adam sempre se caracterizou por ser um menino que gostava de leituras, assim, né? Dos tipos deles, né? Das leituras, né? Os adultos não podem querer que gostem das leituras deles, né? Cada um tem um estilo, né? Tem que procurar, porque eu sempre digo para os meus alunos assim, procurem o livro, até que vocês encontrem aquele certo, porque não pode dizer que não gosta de ler se não leu ainda, ou se não localizou o certo, dizer que nenhum livro atrai. Para afirmar isto, deveria ter lido todos os livros existentes, para daí então poder dizer que nenhum o atraiu. Como isso não aconteceu, então é a questão da tentativa até então encontrar o certo. Adam, como é que é a questão? Por exemplo, agora tu já estás no 9º ano, então tu já tens uma caminhada ali com essa questão da escrita com a professora Sandrinha. Como é que foi essa caminhada, essa evolução? Porque a Isadora está iniciando nessa parte ali. Claro que a Isadora tem toda a questão, os exemplos em casa. A mãe, a tia, a irmã. O Adam também teve esse exemplo, porque um jornalista não é jornalista do nada. Precisa ter toda a questão do vocabulário, para não ficar repetindo palavras, para não ficar se contradizendo. Como é que é a tua relação? Porque o pai disse que houve incentivo. E até tu entenderes que é importante esse incentivo, levou algum tempo ou isso foi a questão de amadurecimento? A questão assim, de amadurecimento mesmo foi muito boa para mim, porque quando eu cheguei no 6º ano que eu peguei a professora em português, eu já tinha um vocabulário muito avançado, né? Sim. Eu já tinha todos os exemplos que o pai dava em casa, de ele não usava os vocabulários simples comigo, né? Ele sempre explicava tudo, mas assim, para eu conseguir avançar melhor. Sim. E também dos livros que a professora pede para nós ler, são livros muito diversificados. Então, tipo, eu não possuo um gênero específico. Eu gosto de quase todo tipo de livro. Que bom. Quais, por exemplo? Livros de aventura, livros de política, livros de história, quase todos os tipos mesmo. Né? E então, acho que assim, a minha adaptação com a professora Sandrinha e com a gente em casa com o pai, foi algo assim, muito rápido, assim, fácil.
Eu fico imaginando o vocabulário realmente desses dois, por exemplo, né? Tendo todos esses exemplos assim, não é um vocabulário daqueles que nós encontramos muitas vezes. Então, como nós já falamos em muitos programas, a base familiar, o exemplo de tudo, né? Exatamente. E aí a gente vai intercalando agora com o pessoal, com o Renan, que está se preparando para Liberato, e depois a Andressa, porque a Andressa foi minha aluna ano passado, ano retrasado. A Andressa também é o tipo de aluna questionadora, né? Esses olhos dela, que já são enormes, toda vez que havia uma dúvida, aumentavam mais ainda, já sabia a sede de conhecer mais. E sempre participando, questionando. E é uma diferença de aluno, aquele aluno mais quietinho, daquele aluno que é mais desenvolto, né? Então, Renan, como é que está essa preparação para o Liberato? Depois a professora Sandrinha vai falar sobre o livro que vai ser... E depois a gente volta para falar dessa questão da escrita, porque esse programa de hoje ele está maravilhoso, porque a redação... O Rubem Alves disse assim, que na verdade... o que mais faz o aluno pensar é a escrita, porque é vocabulário, é a informação, é a estrutura, é muita informação ao mesmo tempo. Então, e acrescentando, né, Márcia, que o exercício, a repetição é importante, como a Isadora falou, a gente tem as redações praticamente que semanais. Então, quanto mais se pratica, mais a gente se desenvolve. Exatamente. Antes do Renan pegar a palavra, só dizer aqui, Fabiane Schmidt, mandando os olhinhos de coração aqui. Fabiane é colega lá de vocês. A Valéria Bender, que alegria ver essa galera aí. Abraços para todos. E a Ivana Solito, conhecem? Dizendo, um bom aluno é reflexo do trabalho de um bom professor. Parabéns, professora Sandrinha, pela incansável dedicação à educação. O Renan é contigo. O meu maior foco, com certeza, para ir para o Liberato é a redação, porque a redação tem vários tipos que podem ser tratados, como, por exemplo, a narrativa e a argumentativa são os mais conhecidos, mas dentro dessas duas tem diversas ramificações, como, por exemplo, na argumentativa tem a resenha crítica, que você tem que fazer primeiro um resumo do livro e depois dar a sua opinião. E tem que ser trabalhado bastante, porque você não pode dar a sua opinião em primeira pessoa, mas sempre em terceira. E o conteúdo também é algo que tem que focar bastante. Do livro, né? Do livro e do... Como é que foi, Andressa, a prova que tu fizeste? Bom, a prova em si, ela teve todas as questões de português, ela tem, se não me engano, são 40 questões de português e 40 de matemática. As questões de português, elas são todas voltadas para o livro, só que tem tanto de interpretação quanto da parte teórica de português, dessa parte da gramática e tal. Então, tu tem que ter no livro e tu tem que saber bastante detalhe, tu tem que saber sobre os personagens, o que eles fizeram, tem que saber bastante coisa, assim. Em matemática, tu tem que ter uma boa base, mas tu tem que saber resolver questão de matemática. Então, não adianta tu pegar uma videoaula, ver coisas de matemática e tu não praticar fazendo cálculo em casa, tu não vai conseguir. Eu descobri isso do pior jeito possível, eu fui péssima na parte de matemática. A redação foi uma parte mais fácil pra mim, porque no começo eu tinha achado o tema bem difícil, que era sobre heróis. Por exemplo, assim, como o Schindler é um menino da lista de Schindler, foi o livro que a gente teve que ler. E o tema era mais ou menos sobre herói, como o Schindler tinha sido um herói para esses garotos e como a gente podia fazer uma relação sobre heróis na atualidade, mais ou menos isso, sabe? E aí eu fiz uma redação mais histórica, assim, eu peguei fatos que tinham acontecido no livro, que eles tinham exposto no livro e tal. E eu fiz a minha redação baseada nisso, no que tinha acontecido e como o Schindler tinha sido um herói e como ele tinha mudado a vida de tantas pessoas que participaram do Holocausto e tal. Sim. Então, esse livro, e este ano, depois que tu vais falar ali, ele é muito interessante, porque o menino da lista de Schindler é muito essa questão histórica, a questão como aconteceu na guerra ali, é muito interessante ali. E realmente, quem não leu o livro, não adianta pensar que vai chegar ali na hora e vai dar o seu jeito. não tem como, Não certo? tem.
E é importantíssimo que a Andressa falou, a leitura do livro, ela precisa ser repetida pelo menos de 2 a 3 vezes. Sim. Para tu estar bem por dentro do contexto dos personagens, algum contexto histórico. É que tem detalhes que às vezes tu acaba não pegando se tu lê só uma vez, Exatamente. sabe? E ano passado, da minha turma do 9º ano, que também fez o Liberato, eram 13. 11 passaram e 2 não, né? E eles foram muito bem na redação. E foi o primeiro ano que o Liberato adotou o estilo argumentativo. Então, até os meus tiveram assim, mais facilidade pelo fato de nós termos trabalhado o uso da credibilidade, nós temos feito a leitura do livro, que é importantíssimo, Sim. uma escrita mais argumentativa. E há anos anteriores, quando eu trabalhava, era sempre um narrativo, por isso que o Renan falou, e era bastante limitado, assim, 18 a 20 linhas. Então, esse ano eu estou trabalhando com a turma deles vários estilos. Narrativo, né, de 18 a 20 linhas, argumentativo um pouco mais, e eu acho que eles podem me ajudar que o que é mais fácil para vocês é escrever menos ou mais? É escrever mais, no caso. Porque se eu começo a escrever, a fazer o meu rascunho, eu vou escrevendo, eu percebo que eu já passei umas 10 linhas do dia. Sim. Então eu tenho que começar a tentar a reduzir aquilo ali, o que já é um desafio a mais e melhora a minha escrita, né? Sim. Eu adotei este ano pasta das redações com meus alunos, 8º ano, 3º ano. Então, assim, ó, eu vejo assim, eu sempre dou argumentação entre 25 e 35 linhas. Aí eles conseguem trabalhar ali dentro. Quando eu dou a narrativa, o conto, por exemplo, eu dei entre 25, aí fui a 35 linhas. Aí começaram, prof, não pode ser 40? Disse, tá, então vai para 40. Tem certeza que não pode ir para 50? Porque eu não consigo terminar. Nossa, se eu deixar liberado, eles vão para 100. Porque é essa a dificuldade. Porque o aluno em geral, as pessoas em geral, têm dificuldade para iniciar. E depois que iniciam, parece que as ideias vão brotando. Só que aí vem a outra parte. Se eu sou uma leitora, o meu vocabulário aumenta. Né? Por exemplo, este projeto que tu estás fazendo ali com teus alunos, esses alunos não têm como não ter um vocabulário amplo. Se aliar isso aos exemplos que vêm de casa, nossa, aí nós teremos assim excelentes escritores. E tu, Henrique, que tu estás te preparando para o Enem, vestibular, como é que é essa experiência em relação à escrita no geral? Então, eu tive experiência com o Enem, a FEVALE e a Unicinos. Ambas tiveram vestibulares bem diferentes em suas questões. Sim. A FEVALE, ela adotou questões principalmente de cultura, envolvendo a bossa nova, a tropicália, então ela pediu uma redação voltada a isso. Já a FEVALE, ela atribuiu contextos atuais, como a reforma do ensino médio e como uma viagem pode influenciar tanto em aspectos em se conhecer novas culturas e entre isso. Então, no aspecto de ler, isso influencia muito, porque tu ganha uma bagagem cultural muito grande e tu pode utilizar isso. Ou seja, a credibilidade, por exemplo, utilizar personagens como Fernando Pessoa e Manuel Canto, citar essas pessoas dentro da tua redação, são muito importantes. Eu, por exemplo, citei Fernando Pessoa na minha redação da FEVALE, em que uma frase que ele diz que conhecer não é ler, nem é saber, é conhecer muito. Então, tu citar isso torna a tua redação uma expectativa Sim. de fundamentar ela dentro dos aspectos dela. Então, como a FEVALE trouxe essas questões de cultura, tropicália, então tu pôde abranger todos os seus fundamentos e principalmente sustentar eles, isso ajudou. E a redação é um dos principais fundamentos, né? Ela vale metade da nota. E na redação do Enem, ela é um dos principais, ela vale 1/5 da nota. E é a única nota que tu tem chance de tirar 1000. Ou seja, se tu for bem... 1/5 do todo? 1/5 do todo. A redação do Enem, ela soma todas as áreas, humanas,
das exatas, humanas e linguagens. 20% se tu vai super bem, tu já abraça. Ou seja, se tu soma tudo e divide por 5. Ou seja, essa é a única nota que tu tem chance de tirar 1000, porque as outras, ou seja, tu teria que gabaritar. Então, se tu for bem nesse fundamento, tu terá chances de ir bem em todo o conjunto no vestibular. É por isso que eu digo assim, quando a gente fala para os alunos assim, leiam, se informem, escrevam, alguns não acreditam a importância que tem, porque na redação não adianta ficar explicando o substantivo e fazer com que o aluno decore o substantivo, a preposição, se ele não sabe inserir isso no conteúdo. E aí é na redação que a gente vai. Uma pergunta para todos vocês ali. Vocês costumam se informar assim diariamente, estar atentos ao que acontece no mundo? Outro fato importante dos vestibulares não é nem além de tu saber, mas como diz todos os cursinhos que tu faz após o vestibular, é além de tu saber, tu buscar caminhos alternativos para saber a resposta. Sim. Ou seja, assim tu sabendo o que tu realmente precisa, tu será um aluno destaque. O Enem, ele, por acaso, busca alunos que não exatamente sejam conteudistas, que eles não saibam exatamente o que é aquilo, mas assim busquem alternativas diferentes para saber a resposta. E isso que o Brasil realmente está precisando, pessoas que busquem o diferente. Exatamente, que saibam gerenciar um problema quando surge, né? E aí, como pai, como é que fica essa situação? Eu estou impressionado, né? Não, eu estou só escutando essa garotada. Eu estou impressionado porque, na verdade, o que parece, assim, eu acredito que, por experiência própria de redação, né, que redação você aprende escrevendo. Mas não adianta só escrever, você tem que ler, né? Então, eu estava escutando o que o Henrique está falando, o que a Andressa está falando, você olha, sabe o que a Sorília está falando aqui, o Renan, meu próprio filho, e eu vejo, assim, na redação do Ada, eu vejo as coisas que, às vezes, ele está conversando, são sempre assuntos puxados num topo, assim, às vezes é uma chatice, né? Imagina, assim, te falando, vai ser uma chatice, né? Está sempre com os assuntos importantes, sabe, um assunto lá em cima, e são coisas assim, não, justamente para que os alunos, que os filhos consigam, né, ter desenvolvimento. Mas o que eu imagino é o seguinte, eu não conhecia isso, a importância da redação dentro dos vestibulares, aí, pelo que o Henrique falou, 20% do Enem está baseado em cima de redação. E lá, tu disseste lá no... A prova vale, acho que 40, 90 questões, e a redação acho que vale 20. Imagina, olha isso. Então, isso é óbvio, né? Que a professora Sandrina está no caminho certíssimo. Sim, né? por isso eu digo assim, ó, os alunos não se dão conta, porque nós que somos professores de português, nós temos sempre muito trabalho, porque as redações nós precisamos olhar todas elas e corrigir, e de preferência nós corrigimos as redações todas no mesmo dia, para nós conseguirmos ter o mesmo foco com todas elas ali. Porque se tu corrigir uma e tu para fazer outra, pode ser que mude um pouco o foco. E nós olhamos muito a questão de estar escrito bem, claro, com certeza, mas o conteúdo também os dois fatores ali. Porque não adianta o aluno até escrever corretamente com todo o conteúdo, mas ele não se fazer conciso. Né? Porque muitas vezes, se eu não souber empregar as palavras, aquilo que eu quero dizer vai ser interpretado de outra maneira. Mas o que eu falar de redação seria covardia, né? Eu sou profissional da área, né? Mas nós, em redação, nós sabemos, escreve bem quem escreve menos. Né? Se você conseguir escrever menos, você escreve bem. Se você conseguir escrever mais, você não escreve tão bem. Então, a sacada é enxugar o texto, como se fala tecnicamente, tem que ir enxugando o texto. Bom, o que eu reparo aqui, professor André, professor Max, assim, nós, por exemplo, nesse momento, nós estamos precisando de mais 2 ou 3 redatores que nós estamos tentando contratar na cidade. Redatores, auxiliares de redação, não são jornalistas, são auxiliares de redação. As pessoas que vêm, o que eu noto é que elas têm uma timidez na hora da redação, talvez porque não desenvolver essa capacidade de colocar ideias no papel, Então, hoje eu estava falando com uma moça, inteligentíssima, assim, e fala maravilhosamente bem, mas na hora de escrever, trava. Aí eu disse para ela assim, não, você tem que escrever como você fala. Se você escrever como você fala, então,
acha outra coisa, simplesmente vai contar a história, pega a história e grava, depois só copia a história. Como se estivesse contando, escrever, contar uma história para alguém, com coerência lógica, com início, com meio e com fim. Né? Mas é que essa dificuldade a gente nota nos alunos. Por exemplo, assim, eles vão contar algo para nós. Porque às vezes nós fazemos debates orais em sala de aula e aí eles conseguem se expressar. Na hora de inserir no papel, de organizar as ideias, parece assim que tudo aquilo que ele sabia está indo embora. É isso? É uma dificuldade. Eu acho que a Isadora ela pode contar um pouco a experiência, porque vocês têm a oralidade também, né, Isadora? Sim. Então, o que para ti, assim, é mais... O que tu acha mais difícil? Colocar no papel ou na hora que tu tem que expor o assunto oralmente? Quando eu vou falar, eu nunca fico tipo, eu falo muito. Mas quando eu vou escrever, eu fico muito nervosa, não sei, eu tenho que cuidar para não repetir palavras. Aí tenho que cuidar para ver se a palavra não tá com erro de ortografia, tenho que procurar sinônimos, assim. E daí eu sempre fico toda confusa, mas quando eu vou falar é normal, assim, não tenho dificuldades, mas... É que as palavras, desliza, né? Suavidade, daí na hora que vai escrever. Daí a importância do rascunho. Porque eu sempre digo, no rascunho vocês inserem o que vocês quiserem. Depois vocês vão lapidar. Porque se tu fizer tudo isso ao mesmo tempo, a preocupação com a escrita, com a ortografia, usa conjunção ou não usa conjunção, mais a tua ideia, aí não dá certo. Então tem que ter esse momento. Por exemplo, se a Andressa inserir tudo como ela fala, pela rapidez que ela fala, não dá tempo. E aqui a gente quer mostrar a nossa caminhada. A Isadora começando lá, ainda não, com o texto argumentativo, um texto narrativo que predomina no 7º ano, mas que nem ela falou, com o uso de sinônimos, não repetir palavras, que vão ser importantes lá na análise da redação do liberato, do Enem, do vestibular. O 9º ano, 8º ano, que já vem mais nesse estilo argumentativo, de também não repetir palavras, eles têm um caderno de credibilidade. Sim, eu acho excelente. E aí nós temos o fechamento de tudo isso com a fala do Henrique. Sim. Porque ele é a peça final lá do meu trabalho, né? Ele que nem ele tem essa experiência agora. Então, a redação, como ele disse, ela tem um valor alto e as exigências lá são bem como a gente fala, a não repetição de palavras, a ortografia, a coesão textual, a credibilidade, né, de autores, não é qualquer autor, né, Henrique? Eu sempre digo, professora, podemos pegar autores desconhecidos? Não, são autores renomeados. Né? Exatamente, fazer o fechamento entre esses parágrafos. Quando tu põe um ponto, tu precisa botar uma conjunção para ligar um termo com o outro. E principalmente um corretor de redação, ele gosta de ver algo diferente. Por exemplo, ele ganha uma pilha com 100 redações. Ele gosta daquele aluno que escreve algo diferente dos outros. Pessoal, vocês estão nos ouvindo em casa, assim, tudo aquilo que se fala na sala de aula, o Henrique está falando, uso das conjunções, conexão, inserir bem as palavras, né? Porque parece assim que o brasileiro em geral tem dificuldade, as concordâncias, né? Vai comprar 2 pão e aí vai assim. Falar em concordância, posso fazer uma partezinha aqui? Tem um vídeo na internet rodando. Está o presidente da França, o Macron esse, né? Passando por lá e ele vai cumprimentar umas pessoas. Então, pessoas, né? O presidente da França está lá cumprimentando pelos franceses. E um rapaz, no cumprimentar, e o rapaz diz assim, e aí, mano? E ele para e diz assim, só um minutinho, tem que me chamar de presidente ou de senhor presidente. Você tem que aprender a usar os pronomes de tratamento. Estou aqui, eu não sou teu mano. Estou aqui na qualidade de teu presidente. Você não pode me chamar de mano. E ele fala isso pro rapaz. No meio de todo mundo, ele fala assim, suavemente, mas ele fala. Eu reparo muito, professor Sandrinha, como que desapareceram os pronomes de tratamento. Né? Eu acho isso muito importante. Eu estava acompanhando, eu fico quando as pessoas falam, como eu sou redator, eu fico ouvindo as pessoas falar e ver se elas estão conjugando certinho, se tem, sabe, uma sinfonia verbal, oral, assim, no que as pessoas falam, né?
E graças a Deus aqui todos, né, olhando assim, depois pode olhar, se olhar em casa, se ouvir em casa. Né? Todos têm aqueles vícios de linguagem, a gente está desaparecido, quase não ouvi hoje, na noite de hoje, né? Então é muito importante essa coisa de pronomes de tratamento. Quando você começa a ouvir o que você fala, você vai acabar escrevendo melhor também. Com certeza. E aqui, professora Márcia, nós não podemos esquecer que os conteúdos gramaticais, eles precisam ser ensinados. Sim. A Isadora pode dizer um pouco qual é o conteúdo gramatical que a gente está trabalhando agora no 7º ano e que tu acha importante, que ajuda lá na tua redação. Agora no momento a gente está trabalhando no predicado nominal, verbal e antes a gente estava trabalhando no sujeito. E isso está ajudando bastante quando a gente vai fazer as redações. Porque muitas vezes a gente está lá fazendo e a gente não sabe que a ordem das palavras está errada, a gente não sabe nem classificar nada, então isso ajuda bastante. E amanhã mesmo a gente vai ter prova sobre isso. Estou aproveitando para lembrar aqui, né? Amanhã, inclusive, minhas turmas vão ter provas. Sabe, professora, essa é uma dificuldade enorme que se tem, porque assim, eu amo análise sintática. Claro que precisa ensinar a classe gramatical, mas eu tenho paixão pela análise sintática, porque é toda a estrutura que se utiliza lá na redação. Aí tem a questão da concordância, o uso da regência verbal e nominal, né? Que as pessoas parecem que não se dão conta, mas se eu não usar a preposição correta, eu mudo o sentido. Se eu não usar a conjunção, eu não consigo conectar um parágrafo ao outro, que é tão importante na estrutura da redação. Depois eu gostaria muito que o Renan dissesse assim, para as pessoas como é que ele está fazendo para se preparar para o Liberato. A Andressa, o que ela fez para chegar ali, para fazer a prova. O Henrique, o que ele fez para a questão do Enem, do vestibular. E claro que o Adam e a Isadora vão ajudar os alunos a questão da escrita, do vocabulário. Porque esse programa de hoje, se aquelas pessoas que estão interessadas em seguir adiante, é fenomenal. Porque eu sempre digo para os alunos assim, para aqueles que não têm interesse em continuar depois do ensino médio, o sistema como está, com as disciplinas todas juntas ali, facilita. Agora, para aqueles que querem ir adiante, que sabem da importância de aprender a escrever bem, questão de falar, questão da desenvoltura, porque o uso das gírias tem um momento que cansa. Aquela questão tipo assim, quando vão vender algo e dizem tipo, as pessoas não querem tipo, elas querem aquele produto. Ou então quando vai fazer uma entrevista, as pessoas não se dão conta que o empregador muitas vezes está observando como fala, se fala corretamente, como é que é essa questão toda, né? E as pessoas escutam. Às vezes isso é muito importante dizer. Todas as pessoas que vêm aqui no jornal, que passa muitas pessoas aqui na empresa, né? E nós ouvimos assim, as pessoas, nós escutamos as pessoas, nós estamos ouvindo as pessoas. A pessoa está falando, nós estamos, nós estamos ouvindo. Se o vocabulário for um vocabulário de, por exemplo, de baixo calão, né? Chulo, como se diz assim, você vai dizer assim, bom, essa pessoa não pode trabalhar num ambiente culto. E nós tínhamos um professor, ano passado, o Diego Frustraus. Certo dia ele chegou na aula e pediu que a gente fizesse uma análise de um texto e explicasse na frente da turma. Ele deu um texto diferenciado para cada grupo. Então ele analisou cada um e ele viu que o vocabulário, a gente usava muito a questão do tipo. Isso nos conectores isso não é bom. Ou seja, ele criou um projeto em que cada aluno teria que apresentar um trabalho e cada tipo que a pessoa falasse, ele baixava a nota. Então, nós tivemos que usar conjunções para ligar. Conjunções são muito importantes, porque ligam um termo ao outro. E sem elas, tu não consegue dar o real sentido para uma frase. Exatamente. Henrique, tu estás, quando tu fizeste o Enem, por exemplo, como é que foi tua rotina de estudo? Houve alguma mudança? Ou tu já é daquele aluno que todo dia se organiza semanalmente para o estudo? Como é que é essa tua rotina?
Claro que tu tem que ter um estudo avançado, além daquilo que tu tem na escola, para relembrar aquilo que tu já aprendeu. Eu adotei um método que eu comprei alguns livros de um cursinho e eu estudei em casa. Me ajudou bastante, até eu consegui uma boa colocação no Enem, e na redação da FEVAL e na Unicinos eu consegui 6º e 8º lugar em Direito, na Unicinos e na FEVAL. Então isso é muito importante para tu conseguir ter uma bagagem de conhecimento para tu empregar essas provas. Até mesmo se tu não sabe alguma questão, tu pode buscar alternativas para resolver ela. E isso tudo por alternativas secundárias, no caso. Tu não necessariamente precisa saber aquilo. E Andressa, como é que foi a tua rotina? Preparar? Isso. Bom, então, eu peguei vários livros didáticos, assim, para estudar, e eu olhei, desde o 7º ano eu peguei os conteúdos, assim, de português, de matemática, eu fiz muita questão, e os conteúdos que eu não entendia, eu ia no YouTube procurar uma videoaula, se eu tinha alguma dúvida eu aproveitava e perguntava para o professor. Agora, para redação, eu me preparei um pouco diferente, porque eu estava no 9º ano, então a gente naquele momento a gente estava estudando isso da estrutura de uma redação e tal, de como fazer, então foi muito bom que eu pude praticar bastante. Sim. Porque a gente estava fazendo bastante avaliação desse tipo, então eu me preparei desse jeito, fazendo redação mesmo, que eles disseram, assim, eu acho que o melhor jeito de tu aprender é aprender fazendo. Tu e o Renan, vocês estavam falando antes que vocês preferem a estrutura da dissertação ao invés da narração, né? Por quê? Porque tu pode colocar muito mais linhas, vamos dizer assim, e tu tá botando do teu pensamento, só que mesmo sendo de uma forma diferente do teu pensamento, se torna bem mais fácil de tu escrever, para que tu possa ter uma redação maior, ou que se torne melhor com palavras diferentes, porque tu escrevendo, tu tem toda a tua ideia. Às vezes uma narração, tu acaba tendo que colocar coisas ligeiras sobre o livro e tu acaba não querendo botar o que tu quer sobre o livro. E as credibilidades. Daí tem as credibilidades. E é muito bom esse uso das credibilidades, que muitas vezes o aluno acaba tendo dificuldade de começar ou fazer algum parágrafo, ele se baseia muito na credibilidade para conseguir fazer aquilo e contornar a situação de não estar conseguindo fazer um parágrafo. E essa questão da credibilidade, desculpa. E que nem eles estavam dizendo antes de ter sentido nos textos, né? Sim. A prof. sempre nos cobra muito isso. Às vezes alguma frase que a gente botou ficou meio estranha, ela ali não ficou confuso, tenta refazer. Ela sempre vai nos ajudar. E que nem ele estava falando, as credibilidades elas ajudam muito para a gente formular o texto. Sim. Porque mesmo que seja dizer assim que a gente não possa botar a nossa opinião ali, com as credibilidades a gente consegue deixar tipo assim, mas assim, é mais ou menos o que eu queria dizer, sabe? E não somente causa e credibilidade, tu tem como usar outros fatores como causa e consequência, citando algo que acontece realmente no nosso cotidiano, ou simplesmente um fato histórico. É muito importante que os narradores saibam que tu tem uma bagagem cultural e literária e que tu saiba sobre os assuntos que ocorreram no nosso cotidiano. Sim. Isso tem um peso maior na redação também, porque um ano eu fui corretora da FEVAL de redações e é assim, a gente ganha, cada professor ganha os seus pacotes, Sim. Nós temos lá as regras de avaliação, ortografia, credibilidade, coesão. Então, tu pega, assim, textos bem variados. Isso que o Henrique falou realmente, né, dá um peso, uma pontuação. Chama-se aforismos, né? Ele pega uma frase, eu estava escutando, o aforismo, ele te diz uma infinidade de coisas numa expressão compacta ali, né? E acaba disparando as tuas próprias ideias em cima daquilo que tu estás querendo dizer, mesmo que não possa ser por ti mesmo, né? É muito importante isso. Deixa eu só atrapalhar vocês um pouquinho aqui, tem o pessoal que mandou deixa eu ver, Santo Stefano, saudade dessa querida Escola Imaculada Conceição, manda um abraço para todos vocês, Colégio Imaculada Conceição, e manda um abraço para a professora Márcia, que ano que vem vai ser minha professora, está bem certo? Tomara! Isabel Cristina do Amaral, queridos alunos,
Adriane Wilcher, Birenburg, Adri e Vanderlei Ralf, nós, todos juntos conosco aqui. O Colégio Imaculado Conceição, aí veio do próprio colégio. Tipo. Tá lindo aqui, né? A Hilda Gaveira junto conosco. E o Colégio Imaculado Conceição, de novo, falando parabéns aos nossos alunos e professores comprometidos com a educação. Fábio Feiter, né? Fábio, grande abraço. Todos nos assistindo, assim. Obrigado pela audiência, pessoal. Tomara que o Sandro seja meu aluno mesmo, porque ele passa por mim ali na escola uma alegria, uma simpatia, que coisa mais querida. Porque em alguns alunos eu vejo que isso não está mais tão assim aberto, porque eles parecem assim, quando o professor diz bom dia, boa tarde, já está querendo puxar o saco. Então assim, como é bom quando nós temos esses alunos assim que entendem não, que dizer bom dia, boa tarde é uma questão de civilização, né? E essa questão de gírias e esse exemplo que tu deste há pouquinho, nós vemos assim, que essa garotada parece que não tem mais o cuidado na hora de se expressar. Porque sim, nós podemos falar informalmente como nós queremos, mas eu penso que é muito importante cuidarmos com o nosso vocabulário, não ficar na gíria o tempo todo e cuidar com os pronomes de tratamento, que isso não... Bastante, antigamente, se você dizia um palavrão, o pessoal assim, vai lavar a boca. Pega sabão e vai lavar a boca. Hoje não virou, mas claro, muito uma péssima influência das nossas televisões. Exatamente. Nós temos televisões péssimas, péssimas. Infelizmente as pessoas, nem todo mundo tem a chance de conhecer televisões de outros lugares no mundo. Então elas pensam que as televisões são como aqui no Brasil, e não é verdadeiro isso. O uso de vocabulários chulos, de palavras de baixíssimo calão, como nós temos nas TVs brasileiras, socializando em um vocabulário horroroso, né? Horroroso. Isso é um padrão de televisões brasileiras de quinta categoria no mundo. Então, se você chegar nas televisões americanas, se você chegar nas televisões alemãs, se você chegar nas televisões portuguesas, agora está todo mundo escandalizado, como é bem organizado esse rapaz, o jogador português, esse que está famoso aí, o Cristiano Ronaldo, né? Esse rapaz é a síntese do povo português, que é um povo delicado, que é um povo querido, e os brasileiros que estão migrando para lá estão péssimos, né? Porque são gritões, barulhentos, falam palavrões, tem aquela mania de se aproveitar das coisas. Então isso tudo vem de formação, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, aqui a Sumiba, quando eu vejo o Blaut, que aliás, o Blaut eu sempre achei que ele ia fazer uma área de administração, agora está indo para uma área técnica, né? Para uma área técnica, porque eles, vendo ele lá dentro daquele supermercado, ele parecia o próprio supermercado, né? Então, mas o que eu imagino é o seguinte, que olhando a forma como os nossos alunos aqui falam, não deve ser só porque eles estão aqui, não, né? Mas porque eles estão aqui com a professora deles aqui, né? Isso deve ser assim no cotidiano, você imagina assim. Não, porque assim, ó, eu consigo imaginar direitinho ali, assim, ó, em função da maneira como cada um se expressou aqui dentro ali. A Andressa já foi minha aluna, então eu sei que, como ela está falando aqui, ela também é na sala de aula, de querer sempre mais a leitura, porque às vezes nós discutíamos os livros em sala de aula e sempre lia mais. Eu adorava isso. É uma coisa gostosa de discutir os livros, né? De saber, professora, a senhora já leu aquele livro ali, fala sobre isso, então essa troca de informações. O Henrique também, pelo jeito de ele falar, de se expressar, o ato que se fala. Henrique, ela faz assim, não, estou jogando um confete aqui, mas é verdadeiro, né? Nós olhamos assim, um vocabulário bom, técnico, dentro, sabe, sabendo o que está falando. Como é bom pegar jovens que sabem do que estão falando. Não precisa saber muito de tudo, porque são jovens ainda, né? Não precisa enrolar, precisa falar o que precisa ser falado. Exatamente. Exato. E falar com a propriedade do que eu sei. Né? Então eu sei falar, então eu sei sobre isso, mas eu sei até aqui, então até aqui eu sei, não precisa querer saber que acha que é assim, porque não é bem assim, não funciona assim. Isso é uma coisa de tudo. Exatamente, que nem o Adam falou dos livros assim de história que gosta de ler, então quando já começa por ali, a gente já começa a perceber, o Renan com certeza, do mesmo jeito ali, mesmo que ele achou antes que ele não era assim todo ali, mas tem um jeitinho, e a Isadora também, é toda a questão familiar, o jeitinho, então como isso é, para nós professores,
professoras, como isso é gratificante, porque, como tu disseste, não precisa saber muito, mas estar no caminho do querer aprender. Porque nós sabemos que quando chega no terceiro ano, né, que nem sempre o nosso aluno sabe o que quer ser. Estava conversando com meus alunos do técnico em Química ali na Afonso Wolff, que vão formar-se este ano, e eles estão assim, assoberbados de trabalhos, e eu sei quanto eles trabalham, quanto eles vão atrás para ter as informações e pela pesquisa. Como isso é louvável da parte deles. Nem vocês que estão ali toda uma meta trabalhando ali, a Isadora que está escrevendo, ela está no 7º ano, né? Está trabalhando ali e tu não fizeste de um texto argumentativo ainda, vocês trabalham mais narração. Mais textos narrativos. Mas está tudo no caminho. São treinamentos. É uma caminhada. Exatamente. É uma caminhada, dá para ver literalmente aqui. Olhando nessa mesa aqui, dá para ver que é uma caminhada. Pena que eu não tenho hoje alunos do 6º ano aqui presentes, mas eles iniciaram essa caminhada comigo e agora tem que ver a evolução dos textos. E eles têm muito essa questão de quanto mais eles escrevem, eles acham que a maior vai ser a nota. Não. Mas é se expressar com qualidade, não precisa ser 50. No começo era 50, 60 linhas, eu ficava apavorada. Agora a gente já conseguiu chegar nos 30. É que eles pensam que o professor vai dar nota por quanto mais ele escrever. Então eles vão aprendendo que, como tu disseste, né, às vezes o menos, né, é o melhor. A redação escreve melhor que escreve menos. Quer dizer, não menos de menos. Se expressar bem e menos. Exatamente. Menor quantidade de palavras. Porque como eles têm dificuldade em desenvolver seu pensamento, eles utilizam muitas palavras pensando que com isso eles conseguiram se esclarecer, quando muitas vezes utilizam menos palavras, mas as certas. E aí entra a questão do vocabulário, a questão da leitura. Porque as pessoas não se dão conta. Eu não preciso necessariamente ler um livro de história. Se eu realmente não consigo chegar lá, vai ler um artigo. Tá? Lê algo realmente, mas que tenha credibilidade. Né? Como é difícil fazer os alunos lerem. Eu tenho agora alunos de 8º ano e às vezes livros com pouco conteúdo, e eu tenho dificuldade em fazer com que eles leiam. E mais complicado ainda quando os pais não estão lá, pelo menos querendo que os filhos leiam, porque é o vocabulário deles que está melhorando. Professora Sandra, eu queria perguntar se, porque tem muitas pessoas que talvez não tenham assistido a programas anteriores, quando tu apresentaste o caderno de credibilidade. Então, para quem está se conectando agora ou assistiu hoje pela primeira vez, a professora Sandrinha então vai explicar o que é este caderno de credibilidade, que ela já começa lá no 6º ano e vai trazendo ali. O Adam agora está no 9º ano, o Adam e o Renan, os dois estão no 9º ano. O Renan depois vai falar então como é que ele está se preparando para a prova da Liberato, porque ele ainda não falou essa parte ali. Né? E aí quem está ouvindo se organize, né? Ou para fazer a prova da Liberato, ou para fazer Enem, ou vestibular, ou apenas para escrever melhor. Tá? Então, como é que é essa questão do caderno? Esse caderno de credibilidade, ele é o 6º e o 7º ano trabalham mais com sinônimos de palavras, como a Isadora relatou aqui. O 8º e o 9º ano, então, já são frases de autores. Eles têm um caderno específico para essas frases. Eu inicialmente dei as sugestões de vários autores, trouxe algumas frases, projeto para eles, e eles também vão procurar outras e cada um tem o seu caderno. O 9º ano agora, a partir do 2º semestre, tem um desafio novo. Até então eles fazem a redação com o seu rascunho e usam o caderno de credibilidade. E a minha orientação quanto a este caderno de credibilidade é que eles memorizem 5 credibilidades universais que caibam em qualquer assunto, de autores renomeados, que nem Fernando Pessoa, né? Tem outros autores, Carlos Drummond de Andrade, vários autores que eu dei a sugestão. Eles vão começar a fazer essa redação sem este caderno. Então, estas credibilidades no 2º semestre já vão ter que estar memorizadas. É que nem eu digo para eles vão fazer uma prova do Liberato,
eles não vão ter material para consultar. Tu faz um Enem, tu não vai poder procurar lá no teu caderno, né? Mas então é um processo, um caminho que certamente o Adam já tem a escolha de algumas credibilidades que ele se identifica, o Renan tem outras credibilidades, assim como o Henrique citou o Fernando Pessoa. Então, quando eu comecei a trabalhar usando esse caderno, eu vi o quanto isso é importante e é simples, né? E não precisa ser só professor de língua portuguesa, professor de história, geografia, quantos autores, até os professores de inglês, quantos autores que a gente pode citar e pesquisar. E também adotamos assim, eu tenho 5 períodos então de português semanais. Um dos períodos é dedicado a dicas de redação, que é o nosso período de quarta-feira no 9º ano. Então assim, o Henrique até me trouxe, a professora Unicinos, o tema do vestibular foi esse, apresentei para o 9º ano, só vamos ver qual foi o tema, quais são as dicas. Ah, foi o vestibular da Fevale, qual foi o tema? Então, a gente trabalha os conectores, a credibilidade, e eles vão fazendo anotações naquele caderno, que certamente vão servir de base agora para uma prova do Liberato e para quem fizer o Enem. E uma dica que eu, como professora Sandrinha, como mãe também, que a minha filha, eu sempre incentivei ela a fazer o Enem desde a primeira série, assim como o Henrique também fez. Nem que não vale, né, mas professora, eu não vou fazer, não vale ainda. Mas assim, é uma experiência, né, Henrique, que ao longo do tempo tu vai vendo o que tu tem que melhorar, como são o formato das questões. O Henrique fez no primeiro ano e no segundo. Mesmo que não vale nada, exatamente, nada entre aspas, porque tu ganha muito conhecimento, tu consegue ver o que tu realmente precisa saber para fazer isso. E eu fazendo as questões, principalmente na redação, na Unicinos tu teve 2 horas para fazer a redação, e eram 35 linhas. Então tu tinha que escrever entre 30 e 35. Então tu foi escrevendo e tal, e eles davam um texto de apoio. Já na Fevale, eles só apenas dão uma frase. Na Fevale eles deram a questão do Bossa Nova e da Tropicália. Então, as pessoas que fazem esse vestibular, elas precisam saber sobre isso. Ou seja, elas precisam estar informadas sobre questões culturais do nosso país e do mundo. E questões que abrangem todo o conhecimento, ou seja, a leitura em si é de fundamental importância para... Quer dizer, já imagina que tu chegas lá com 17 anos, mais ou menos, para o vestibular, ou 18 talvez, já com alguma bagagem de conhecimento cultural do mundo que te serve. Então eles simplesmente te largam ali Tropicália. Sim. Imagina, né? Isso não é. Para quem viveu próximo da Tropicália sabe mais ou menos o que é isso. Sim. Sabe, a Bossa Nova, todo mundo, certas pessoas conhecem, João Gilberto, vão saber quem são essas pessoas. Mas pegam um Henrique lá, assim, novíssimo, né? Tem que ter lido. É que esse senão conteúdo não sabe. É que esse conteúdo é o de literatura do 3º ano ali. Nós trabalhamos ali o modernismo. Exatamente. Então, assim, o Henrique, quando ele fez o 1º ano, o 2º ano, ele só teve noção disso aí se ele realmente foi adiante e foi lendo ali. Fora isso, é o conteúdo. Foi buscando. Exatamente. Só para vocês um segundinho, que Fábio Feiter, grande instituição de ensino, né? Escola, Colégio Imaculado. Andréa Kirsch, desse ano. Amados, bom vê-los aí. Não sei o que é. É nossa professora de história. É professora de história. Colégio Imaculado dizendo, Rodolfo adora as aulas da professora Sandra. Rodolfo é o filho da professora Fábio. Tá. Léo Boavida Zen. Andressa Soder é exemplo de aluna, sempre buscando conteúdos além do ofertado em sala de aula. Isso é o interesse que falta na maioria. Ela está de parabéns. E é verdade. Também nosso abraço para a Rosane Isabela Blume, na nossa audiência. Obrigado. Da Andressa ser assim, eu estou de prova. Como é que o Renan está se preparando agora? E aí, curioso aqui, hein? Uma das coisas que eu tento fazer bastante é fazer esquemas dos conteúdos e tal, porque a redação eu vou treinar. Que são esquemas? Cola? O Beg vai fazendo links com coisas que tu Tipo, qual usa. é o conceitual?
Isso aí, mapa conceitual. Mas tem que saber dos Pois. Essas palavras são complicadíssimas. Não, eu sou. Mapa conceitual. Eu vou ter que me dar uma inovadada. Um esqueleto. Além de tudo, um esqueleto. Um esqueleto? Uma explosão de ideias. Porque além de tu fazer uma redação, tu tem que ter uma explosão de ideias e depois organizar elas em etapas. E tu faz teus esquemas aí. E aí? Essa questão de fazer esquemas é interessante porque conforme tu vai fazendo os esquemas, tu vai pegando redações passadas que tu tem parágrafos e tal, que tu notava, podia ter encaixado isso neste parágrafo. E isso vai te ajudando. A redação eu quero começar a treinar quando eu tiver o livro do Liberato, que a gente Encomendou, nós fizemos uma encomenda em Sim, grupo. é até desse livro ali que tu pode falar daqui a Sim, pouquinho, assim que, vou falar, assim que o Renan concluir então esse esquema Sim, de estudo vou falar ali, comigo. porque é bem interessante os alunos que estão se preparando, que querem já ter ideia, já irem atrás para ler. E tu faz pra que área técnica, né? que é Técnica, pra que área tu faz do provavelmente mecânica, mecânica? que nem meu pai foi quando ele fez. Juro, eu achei que o Renan ia ser administrador. É que Desde pequenininho ele conduzia as pessoas. Não, o Renan estava com a Ângela, minha esposa, esse tempo lá em Gramado, estava num supermercado lá, não vou dizer onde, para não humilhar os outros, né? Eles faziam no apartamento que nós tínhamos lá, fazia uns 5 anos, mais ou menos, 4 anos. E o Renan olhou assim e disse, mas eles estão errados, eles estão colocando isso aqui na área de frutas, isso aqui não poderia estar aqui, isso aqui deveria estar naquele setor, e aquele setor ali deveria estar misturado com aquilo lá. Então, o que é isso? Isso é alguém que tem um esquema, né? Um mapa, né? Vocês estão dizendo, de um sistema de administração de um varejo Sim. de alimentos, né? Eu sempre achei que tu ias para a área da administração, me surpreendente com essa. É que tem muitas coisas que eu penso que não adianta só me dedicar à administração, chegar lá no dia que eu estiver fazendo a faculdade e decidir parar no mês sem ter nada para fazer. Então eu quero pegar e fazer algum curso técnico antes, para chegar lá no dia e ver se é mesmo aquilo que eu quero. O Leandro fez plano. Meu pai também fez mecânica no Liberato, e daí isso também ajudou ele na administração do mercado, porque não é sempre que ele está precisando chamar técnico para fazer conserto, porque meu pai, como ele aprendeu, ele sabe como fazer algumas coisas. Isso aí, gerenciar os problemas. É. E é o que está faltando nas pessoas em geral, saber gerenciar os problemas. Tem um problema aí, então tá. Como é que vamos fazer? Vamos gerenciar isso aí. Que bom, isso são pessoas de atitude. Essa é a Se diferença. tu não sabe nem gerenciar uma máquina, como é que vai gerenciar o cuida de pessoas? Olha Esse eu penso. só. Alguém quer fazer mecânica? Bah. Só antes de eu falar do livro, eu queria dizer assim, eu tenho muito orgulho porque eu tenho certeza assim, que meus alunos leem muito. Que bom. E eu quero que o Adam relate um pouco, a gente usou uma estratégia um pouco diferente para tornar essa leitura não tão obrigatória somente, mas que faça um sentido maior Sim. da nossa própria vida. Então assim, Adam, quem sabe tu fala um pouco. A prof ela nos incentiva a emprestar livros entre nós mesmos da turma e às vezes ela também traz livros que ela mesma tem para nós. Um livro que ela nos emprestou que eu tinha pego foi o 1984. O Augusto, que já veio aqui diversas vezes também, ele tinha pego. Quase desmaiou, né? Fahrenheit 451. É que a Andressa adora esse tipo de livro também. Só repete o nome. Um livro que eu peguei emprestado da Sra. Sandrinha, que o Augusto pegou, meu colega que já veio aqui diversas vezes, é Fahrenheit 451. Ótimo. Que é um Esse livro foi o melhor livro que ele muito deu. Ele gostou desse. Nossa, esse foi vários citado esse E livro. ela nos incentiva muito a interação com livros entre nós mesmos, assim. Porque a gente tem a interação com livros, mas a gente também tem a interação humana. Sim. Nós, porque é algo que a gente vai levar para a vida. Né? Essa questão da socialização, né? Antigamente a gente tinha, Andressa, bibliotecas em casa. Se tinha muita biblioteca. Quando eu, muitos anos atrás, uma vez que eu deixei um apartamento para trocar, deixei de morar no apartamento que eu estava, eu tinha assim, meus livros, assim, mais de 3.500 livros. E ficaram todos. Né? E depois daquilo, na época eu tinha 40 anos, depois daquilo eu comecei a pensar, mas talvez não seja legal eu manter essa biblioteca, é lindo, né? Sabe?
Aí eu comecei a comprar, eu sou um grande comprador de livros, às vezes eu e o Adam saímos, né? A gente sempre compra livros, eu compro, leio o livro, às vezes compro, eu nem leio mais, né? Porque às vezes eu compro para manter o sistema de livro. E eu vou, quando eu termino de ler, vou passando. O livro tem que andar. Então eu acho que essa é a ideia. Gente, e é maravilhoso ter o livro, porque assim, ó, hoje em dia nós temos assim a questão do celular ali, mas não é a mesma coisa. Eu tenho dificuldade em ler assim online, eu preciso ter o livro na mão, aquele cheiro, sentir na pele. É tão gostoso isso aí. O toque, né, André? É um toque, não tem que ter um toque. Sim, se tu pegar o livro e passar a mão e dar uma olhada por cima, tu consegue absorver melhor a ideia do que tá no celular. E a URGS, que é uma universidade federal, ela além de pedir leituras obrigatórias, ela pede a leitura de 11 livros. Ou seja, tem livros questões tipo o Continente, que é na Terra, o Certo Capitão Rodrigo. Ou seja, são livros que tem, se tu for ler tudo, abrange mais de 2.500 páginas. Ou seja, além de tu precisar saber a respeito daquilo, tu precisa saber questões detalhistas. Que esperem o que aconteceu realmente naquela cena. Que questões, que contexto literário que aquilo estava apresentando. Nas provas. Isso, as provas. Por isso, 11 livros? 11. Por isso que o 9º ano também leu Ana Terra, o Certo Capitão Rodrigo. A gente vai fazendo uma construção para quando chegar lá, na 3ª série, tu tem teu conhecimento dessas histórias, né? É a leitura, é o conhecimento. Tu falaste antes ali, quando chega na faculdade, quem está lá, os professores da faculdade, da universidade, eles têm a compreensão de que quando vocês chegam lá, que você tem essa premissa desse conhecimento, dessa leitura, que ali na faculdade, na universidade, eles vão seguir a caminhada. A ideia deles não é retornar tudo aquilo que, pela lógica, teve toda uma caminhada estudantil. É isso que as pessoas em geral precisam compreender. Indiferente do sistema educacional, indiferente dos governantes, nós temos que ter esse conhecimento para nós e por nós. Que nem o Henrique disse antes ali, e não valeu nada o Enem, não valeu nada externamente. Mas o conhecimento que tu adquiriste, esse ninguém te tira mais. Sabe que quando a primeira faculdade que eu fiz na Unicinos, depois fiz outra faculdade também no ensino, mas na primeira faculdade que eu fiz ainda existia uma coisa chamada básico. Eu fiz com básico. Chegasse a fazer com básico. O básico eram 5 cadeiras que você tinha que optar lá. Eu não me recordo, eu fiz antropologia, eu fiz lógica, eu fiz português, eu fiz realidade brasileira, porque eu ia para dentro da área de humanas. Né? Então, mas aquilo era uma pasta. Por exemplo, eu fiz português. E português o professor Tassilo Alves, esposo hoje da tia Lília. E eu fiz com ele. E aquilo foi uma repassada em 5 meses ali, de todo o conteúdo, sabe, que se tinha tido nos últimos anos, na época, no 2º grau e no 1º grau, mudou os nomes, né? Mas eu acho isso muito importante, mas eu estou prestando atenção aqui quando o que a Márcia está dizendo, hoje, quando não tem mais esse básico, os professores já da universidade, quando o Henrique botar o pé lá dentro no ano que vem, eles não vão querer saber se não houve anterior a isso, eles já vão querer que tu saiba. Exatamente. Então é muito mais pegado, muito mais violento. Né? Por exemplo, nas normas da BNT, lá eles não vão te ensinar, isso tudo você já tem agora. E que nem tu estava falando antes, que parece assim que a experiência do Enem, mesmo que não tenha valido, foi algo inútil. Pode ser que o Renan, que ele quer fazer mecânica, né? Pode ser que ele não vá usar aquilo ali, pode ser que ele vá dentro da administração, mas ele aprendeu algo. Sim. Porque nenhum conhecimento é inútil. Exatamente. Toda essa bagagem cultural. O pai babou ali. Mas não tem como não ser. Né? Porque escutando ele falar ali, toda essa bagagem que vocês têm ali, que nem o Renan ali, o que ele disse algo que uma aluna minha disse hoje de manhã. Ela faz técnico, ela disse assim, professora, não, eu vou fazer outra coisa depois, mas até eu conseguir, eu vou trabalhar nessa área ali. E é isso que as pessoas têm que compreender, né? Nada, quando sair do ensino médio, aquilo que fizer não quer dizer que vai ser pro restante da vida. E naquele momento, vai fazer, você não pode parar de estudar. E às vezes você faz uma universidade, uma faculdade inteira, e não, por exemplo, eu sou formado em Direito.
Eu sou advogado, eu posso advogar em qualquer área, qualquer dia, qualquer hora. Eu sou formado em advocacia. Tenho OAB, tenho tudo. Só que onde eu atuei com isso? Eu atuei nas causas do jornal. Então eu sou um advogado em 35 anos com 30 processos, que foram os processos que tiveram no jornal. Isso é zero, considerando uma vida. Imagina, 30 anos de advocacia, isso é zero, menos de zero, abaixo de zero. Mas a pergunta é, não valeu eu ter feito? O Renan está fazendo mecânico agora. Claro que valeu. Eu aprendi a estrutura jurídica do jogo nacional, municipal, estadual, mundial. Tu percebeu que é o sistema de leis, como é que funciona, o sistema legislativo, como é que funciona, o sistema de execuções, como é que funciona, o sistema de processo. Então, tudo que tu vais fazer, mesmo que tu não vá ocupar uma faculdade, seja lá o que for, tu vais acabar usando ela na tua vida, porque tu te torna mais amplo, né? Exatamente. Eu conheci. Tu não fica mais prisioneiro da tua célula, porque nós estamos presos dentro da nossa consciência. Nós estamos presos dentro do nosso pensar, né? E na medida em que nós ampliamos o nosso pensar, a jaula pessoal, a célula pessoal em que nós estamos, vai se ampliando também. Nós vamos nos tornando mais amorosos, nós vamos nos tornando mais pacienciosos, nós vamos nos tornando mais perspicazes para perceber que às vezes tem o bem, às vezes tem o mal. Então isso tudo faz uma diferença enorme. Então, e o que eu vejo dessa... Nossa, eu estou impressionado, assim, eu olho para esses rostinhos, assim, jovens, né? E eu fico impressionado porque nós sempre dizemos aqui, né? Às vezes o pessoal reclama que o Brasil está isso, está aquilo, conversa, né? Olhando para isso, o Brasil está salvo. Nós só precisamos botar isso em execução. É o encantamento desses alunos, assim, porque assim, olhando para eles ali, é que nós temos sexto ano, não, sétimo ano, nós temos nono ano, nós temos primeiro ano e temos terceiro ano. Nós temos fases distintas e lugares diferentes e inteligências, elas são semelhantes ali. É uma sabedoria que já está se amadurecendo, porque não adianta ser uma pessoa inteligente se eu não tiver sabedoria, porque esta vem com o tempo. Isso. Né? Com a interpretação. Né, de desenvolver a sabedoria. Exatamente, com o tempo nós vamos aprendendo que certas situações não valem mais a pena nós perdermos nosso tempo, porque tem algo mais importante ali. E eu gostaria assim que às vezes eu olho para os jovens e eu penso assim, se eu pudesse abrir a mente deles e fazê-los compreender como é importante escutar aqueles que já tiveram essa caminhada. Porque eu já tive a idade dos meus alunos, mas eles ainda não estão na minha idade. Esse programa aqui cumpre de certa forma isso, né? Porque nós estamos aqui, que idade tu está com 13? Eu tenho 11. Imagina, né? Até sexta. Vamos fazer 10 de novo, para não dar interessante. O Renan está com 14, o Adam com 14. Tu está com que idade? 16, viu? 16 também. Então, nós olhando assim, tem um caminhar nisso, né? Tem um desenvolver nisso, tem um passo depois do outro, um outro mais rápido. E olha, pegando a argumentação dela, comparando com a argumentação do Renan e do Adam, comparando com a argumentação do Andrés, comparando com a argumentação do Henrique, tu vê que houve passos mais rápidos lá na frente. Uma coisa tem a ver com a outra. Tudo está interligado, né? Isso nós percebemos. Eu percebo esse programa porque eu fico impressionado com isso. E eu vou trazer em julho as minhas ex-alunas que estudam na URGS, né, as quais eu fui professora, que é a minha filha e a Amanda, que está lá, Amanda Moni, para elas relatarem um pouco dessa experiência. E a Amanda fazendo matemática. Matemática, minha filha faz veterinária. O quanto essa base foi importante. Sim. E o quanto, assim, está ajudando na caminhada que elas também vão percorrer. Tanto, talvez, da minha filha veterinária, não tanto na área da língua portuguesa, mas na área da matemática. Ela teve a base com a professora Mara. Né? A Amanda, então, já toda na área da matemática, né? Mas o quanto, assim... E que facilidade elas tiveram para entrar cá. Sim. Porque tanto a Eduarda como a Amanda, elas não fizeram cursinho. Uhum. Elas tiveram um sistema próprio de estudo, que nem o Henrique está fazendo. Né? Compraram apostilas, estudaram,
E hoje eu vejo a minha filha estudando muito pelo mapa conceitual. Então ela tem aquelas fichas que a gente preenchia até hoje nos mercados, alguns ainda tem que anota. Sim. E ela vai lá e é mapa conceitual. Né? Aquelas fichas nós utilizávamos lá no básico, na faculdade. Eu só não me recordo mais agora para que disciplina, mas nós fazíamos fichas para o conteúdo ali. Porque assim, ó, quando nós escrevemos, 80% aprendemos pelo visual. Então tem todo este lado ali. E essa questão do estudo, dos cursinhos, eu vejo assim, muita garotada, eu vou fazer cursinho para vestibular. Desnecessário. Uma vez que tem toda a jornada do ensino fundamental, do ensino médio, basta que eles aproveitem bem o tempo na aula e estudem também, se organizem em casa. Eu sempre digo para meus alunos, gerenciem o tempo de vocês em sala de aula, porque muitos acabam, como diz a expressão, vestindo um santo despindo o outro, porque aí agora eu estou conversando, aí depois eu vejo que eu estou atrasada, aí eu corro atrás. Eu acabo faltando a uma disciplina, porque eu preciso entregar o trabalho para outra disciplina. Terminou uma atividade, ao invés de ficar atrapalhando o meu colega, se coloca em dia, pega o trabalho, porque nós temos muita garotada assim, que trabalha direto, então eles têm pouco tempo. Aproveita o tempo em sala de aula. E nós temos aqui, fora a filha da prof. Sandrinha e a Amanda, né? Filha do filho, e nós temos, eu acho que o filho do professor Lúcio, agora Sim, ele passou 100 cursinho também. Então, se você tiver base em casa e fizer esses esquemas que o Henrique, por exemplo, está fazendo, se concentrar naquilo ali, você passa. Semana que vem vai vir um aluno do técnico aqui e ele ficou em 3º lugar nas Olimpíadas de Química. E ele é um aluno assim que pode conversar qualquer assunto, ele consegue. Ele tem um horário regrado que ele estuda. Por exemplo, o trabalho que ele tem agora, da Multitec, ele já está com o trabalho dele praticamente pronto, porque ele ficou nas férias, ele já se organizou para isso. Então nós temos uma garotada que sim. Nós temos aqui na cidade, eu posso citar, porque estudou em outra faculdade, mas mesmo período que é o Astor Humphrey, dono do Calçados Pegada aqui, né? O Astor, ele fez economia. O Astor, para cada ponto que ele queria tirar na faculdade, ele estudava 1 hora. Olha só. É um método. Isso eu quero, porque as notas eram diferentes no ensino, né? Não era como agora, né? Eu quero tirar 5 horas, eu quero tirar 6 horas, eu quero tirar 7 horas, eu quero tirar 10 horas. Então, o Astor, do trabalho de conclusão do Astor, surgiu o Calçados Pegada. Então, método, né? Os franceses chamam de question de método. Método, né? Se tiver um método, com isso que eles estão aprendendo aqui, e chegar lá com um método, e o método for levado de agora em diante, em frente, senão só precisa ter mais ou menos assim um parâmetro que eu quero ser, o que eu imagino para você. E com o método é impossível esse pessoal aqui não ser aprovado em qualquer faculdade. E esse método já dá para incutir nos alunos lá no 7º ano. Eu ia dizer qual é o mapa conceitual que a gente... Eu não disse o mapa conceitual, mas o que a gente fez agora para a nossa análise sintática. O que vocês tiveram que fazer numa folha que tu fez toda bonita? Vamos ver? Vamos ver? E o que tu colocaste lá naquele resumo? Eu tive... Ai, eu não lembro Fiquei nervoso. Aquela folha a gente teve que fazer um resumo de toda a cultura negra. Eu tive que usar muitas partes do caderno, eu tive que resumir apenas uma folha de frente e verso. Eu tive que fazer muitos esquemas. Ela deu a dica de fazer os esquemas, só que muita gente esquecia de praticar o nominal, dos verbos de ligação, esquecia de fazer isso, fazer aquilo. Ficou tudo confuso. E o meu eu tive que fazer por partes, eu tive que dividir a folha ao meio, eu tinha que fazer esquemas, assim, ligar uma coisa na outra. É que para eles, assim, esse conteúdo que eu recém expliquei para os alunos. Esse é mágico, do jeito, né? E terça-feira a gente foi, ontem, a gente foi até a Universidade Fevale visitar alguns cursos que o pessoal gostaria de estar. Então a gente visitou o curso de construção civil e arquitetura, o curso de administração, o curso de fisioterapia, que envolveu questão de anatomia,
e também um curso de... Agora não me vem ao caso, mas a gente visitou o curso de anatomia. Por exemplo, a gente viu cadáveres e várias questões que envolvem... Biomedicina, anatomia, a gente viu questões que é para fisioterapia, todos os ramos da educação física. Então, a administração, que envolve ciências contábeis, e a administração, no caso, que envolve marketing e tal. E, então, a gente visitou isso para as pessoas se contextualizar no ramo que elas querem seguir, no caso. Então, para elas... Não é fácil, né? Tu chega aos 16, 17 anos, meio perdidaço, assim, né? Tem que ser... Eu e o Adam, aliás, isso fica aqui uma dica para os pais, né? Eu e o Adam, nós começamos esse ano, né, Adam? Assim, uma vez por semana, nós conversamos sobre uma profissão que ele queira ou que ele não queira. Né? Isso não quer dizer que ele vai querer. Mas então a gente começa sempre aquele papo de pai, né? Sabe o que é pai? Joga bastante informação, assim. Pai é chato, né? Pai é chato, claro, pai tem que ser chato, né? Aí, e o que nós imaginamos assim, professora Sandrinha, que tem o 9º ano, tem o 1º ano, tem o 2º ano e tem o 3º ano. Nós temos 4 anos para ir descobrindo que talvez o Marlon queira fazer, caso ele queira fazer faculdade, porque a gente não sabe se a pessoa vai querer ou não. Pode querer um curso técnico, no 3º ano, sabe? Então pode querer outra, pode abrir uma empresa, sabe? Pode abrir qualquer coisa, né? Então, eu acho muito importante ter um foco, ter uma coerência lógica, assim, descobrindo o que tu queres mais lá na frente, né? É essa questão que eu acho interessante no curso técnico. Porque o curso técnico, além de tu estar aprendendo uma coisa nova, a estar conhecendo mais, você também pode saber se você vai fazer uma faculdade sobre outro assunto, que nem no meu caso, eu iria gostar de fazer administração para fazer mecânica, que seria o curso que eu ia pegar no Liberato, ou que nem para colegas meus químicas, que pensam em fazer outros cursos. Essa questão do curso técnico é interessante porque tu acabas vendo se tu vai querer levar aquilo para a tua vida ou se tu gostou de só ter adquirido aquele conhecimento ou se tu vai querer levar outra coisa tendo aquele conhecimento adquirido. Tudo ajuda, né? Nossa, eu estou encantada, mas infelizmente nós precisamos agora finalizar o programa. Que... Antes de finalizar, só tem uma coisa aqui que eu mandar. Girard Altenhoff, prof. Sandrinha, medalha de ouro do programa Fim de Tarde. Olha só. E os demais participantes também, ele salvou todo mundo aqui. Maria Odete Dávila, boa noite, Jornal dos Irmãos, e boa noite a todos aí que estão. Juarez Winger, olá, muito obrigado por fazer um programa bacana como esse. Obrigado a vocês que estão nos assistindo aí. Pode terminar agora, senhora. Infelizmente, digo infelizmente, porque eu amo o assunto escrita, parte da leitura, eu amo essa parte ali, porque todo o conteúdo ele é importante ser ministrado na sala de aula, mas a escrita ela é fundamental e tem a base, a leitura. E mais uma vez, assim, a base familiar, os exemplos, né? Como isso é importante para alavancar essa parte aliada ao incentivo do professor e o incentivo, o querer de cada aluno. Então, nós vamos começar ali pela Isadora para fazer a despedida. Quiser deixar uma mensagem para alguém. A mãe que Oi, tá aí assistindo, todo mundo que assistiu, eu acho bem importante sobre o assunto que foi falado hoje aqui. E ainda no assunto que a gente estava falando bem no início do programa, que era sobre aproveitar o tempo que a gente tem na sala de aula para aprender, para saber sobre todo o conteúdo, que é bastante coisa. Porque muita gente não tem essa oportunidade. Porque segunda-feira eu fui numa exposição que o meu irmão estava fazendo no colégio sobre os países, essas coisas assim. E eu percebi que o Brasil estava com uma taxa de analfabetismo de 7%. Eu me assustei muito quando eu vi isso, porque acho que era até o Renan que estava apresentando esse trabalho do Brasil, e os outros países estavam tipo com 1%, 1,9%, 2%, e o Brasil assim com 7%. E eu me assustei muito. Essa parte deixa a gente bem triste. Eu estava ontem trabalhando no Moro Reuter na escola, e frio, eu fiquei pensando assim, só mesmo nós, um país como nós, que os alunos têm que ir à aula à noite, passando frio, cansados,
É complicada a educação para nós aqui, né? Aliada a essa Ciências parte. sociais? E olha, Vai fazer esse- uma aluna de 7º ano. Sétimo. Eu estou encantada com esse Você Você programa. fala que o Brasil está perdido. Ah, Me fale. A gente, eu e minha colega, junto com esse trabalho, a gente pegou os 2 países. Era um conjunto de 3 países que cada grupo tinha que apresentar, alguns eram mais, outros menos. Daí a gente, além disso, pegou a Argentina e Espanha. A Espanha estava com uma taxa de analfabetismo de 2% e a Argentina de 2,5%. O Brasil, comparado a estes 2 países, foi um dos que mais alavancou. E se eu não me engano foi uma apresentação da Rússia do meu colega, que foi a taxa de alfabetismo que foi usada, e é mais de 99% da população. nossa. Se eu não me engano, na Rússia. E na Espanha, provavelmente, deve ser por causa da migração. Ah, Sim. Né? Provavelmente da migração. né? Eu agradecimento. Uma mensagem que eu quero deixar para os pais é que, tipo, insistam com seus filhos em não usar as abreviações da internet com seus filhos. Porque isso acaba barrando muito na hora de escrever ou de digitar um texto no computador. Eu sei por mim que nas férias eu comecei a usar, estava usando muitas as abreviações. Hoje qualquer coisa que eu vou escrever até mesmo no computador, eu uso a abreviação, mas eu tento escrever certo, porque isso é uma coisa que aumenta o vocabulário e ajuda bastante também. Exatamente. Tem uma credibilidade do Augusto Cury que eu gosto muito, que eu não sei ela certamente de cor, mas é aquela que muitas pessoas gostam do cheiro das rosas, mas poucos sujam as mãos para cultivá-las. É verdade, né? Tem que ir atrás. Me assustando com essa mulher. Coração da prof. Vou passar para ti, você. Ah, tá bom. Eu gostaria de agradecer por poder estar aqui, né? E, que nem o Renan disse, eu acho que todos os pais deveriam incentivar os filhos a não usar abreviações, a ter um vocabulário avançado, a ler e a escrever muito. O meu pai já faz isso, então eu dei um exemplo. Funciona. E é isso. Bacana. Também tem uma credibilidade que a prof, ela nos contou uma vez, a gente estava no 7º ano, eu acho, e eu agora até agora, que é educação é moeda de ouro, em todo lugar tem preço. Isso aí, Padre olha. é alguma coisa. Então, já falando de educação, então eu vou citar uma de Immanuel Kant, que é um grande filósofo de toda a história, que ele diz que a educação, ela torna o homem um ser sábio, no caso. Então, a educação é aquilo que o homem faz dela, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Ou seja, nós precisamos dela. Ou seja, a escrita ela é muito importante tanto para vestibulares quanto para nós, para a expressão do ser humano. Então, isso é o importante para a gente ir na nossa caminhada e decorrendo das nossas atividades, da nossa vida acadêmica, no caso. Olha só, Bom, Andressa. eu queria agradecer por ter me convidado para participar do programa. Eu gostei muito de fazer parte e tal. E a mensagem que eu deixo para as pessoas é que as pessoas nunca desistam de ir atrás do conhecimento, de sempre procurem ler mais, sabe? Sempre nunca desistam de tipo assim, nunca se não vergonha de perguntar se você tem dúvida, porque não tem nenhum problema nisso, sabe? E outra coisa muito importante também é aproveite o conteúdo que os professores disponibilizam na aula, porque é muito importante, depois vai fazer falta, depois não é nada fácil ter que ficar correndo atrás de cursinho, ter que pagar, é caro realmente, sabe? É muito melhor se aproveita o conteúdo que te dão em aula e estuda por conta própria, sabe? É importante também que os pais, eles incentivem os filhos a estudar, a ler, que eles estejam sempre, que eles sempre se interessem nessa caminhada e sempre se interessem, tipo, pelo que os filhos estão fazendo, sabe? Se interessem em conhecer os filhos e o que eles querem fazer, assim, ele é um grande exemplo disso, sabe? Então, bom, acho que é isso. E esses agentes sociais, eles são muito importantes. Por exemplo, tu citar numa redação agentes sociais como família, como sociedade, como escola, como órgão público, educacional, isso tu consegue uma grande pontuação É a dentro tua da redação. solução, né, Henrique? É A solução uma- para o teu problema. Nós
em sala de aula olhamos uma criatividade, não sei da onde, se não me engano da URGS, que uma aluna, numa das correções, ela não tinha credibilidade, e ela usou um dos órgãos públicos para usar como credibilidade, e essa credibilidade deu a solução do problema que ela precisava. Foi o Estatuto da Criança e do Adolescente que ela usou. É que é importante usar na possível solução. Isso. Valtair Gretzmann Jouman. Passei em 3 vestibulares. Olha bem. Razão pela qual disciplina no modo de estudar. Olha aí, né? Olha o exemplo dele. Vivendo só desde os 14 anos de idade. E passou em 3 vestibulares. Boa sorte a todos. Obrigado, Valtair. Parabéns. Que bacana esse Maria dia. Jacinta Soder. Alguém conhece? Olá! Bonita aí, só minha filha. Estou brincando, não disse. Gilmar Stout, abraços a todos. Especial ao meu sobrinho lá do meu Canas. Tinha lá daqui. Bom, também tem que fazer esse pedido. A prof. Sandrinha, ela ainda não falou do livro que eu havia pedido no início. Mas eu vou ter que fazer esse pedido também. Tá, então faz o Fala tu primeiro. Isso, ela vai falar por onde. Tá bom. Eu queria fazer um super agradecimento, assim, a todos os pais, né, que permitem a vinda dos filhos aqui. Nós conhecemos, incrível como nessa cidade nós conhecemos pessoas, né? Olhando para o Renan, conheço o pai do Renan, conheço o pai da Suíra, conheço todas as pessoas daqui da nossa cidade. Né? Mas eu quero fazer um agradecimento especial ao meu filho Ana, né? Porque não é fácil ser pai. Parece fácil ser pai, mas não é fácil ser pai, porque pai, além de ser pai, tu tem que ser amigo. Sim. Só que amigo é diferente de ser pai. Né? Às vezes eu acho uma batição de boca boa, né? Mas assim, não, eu sou teu pai, é diferente de ser teu amigo. Como teu amigo, eu sou teu melhor amigo. Se sobrar alguma coisa para te atingir, eu vou parar na frente. Sim. Mas antes de tudo, eu sou teu pai. Então tem que dizer coisas que os amigos não vão dizer, porque os amigos não vão dizer tudo. Então ser pai é complexo, é o dia a dia, é fazer aquilo que tu acha que vai dar segurança para eles lá na frente, e aí tu vai vendo ele crescer 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 11 anos, 14 anos, lá pelas tantas tu vê um desabrochar, né? Sabe, da inteligência dele, continua um menino super amoroso, sabe, forte, firme, com ideias próprias, mas super amoroso. Então eu tenho que fazer uma salva de palmas. Que bonito! Mas é verdade, as pessoas precisam compreender que, sim, nós somos amigos dos nossos filhos, mas antes e acima de tudo, nós somos pais. Nós que estamos ali, sempre ali, que há amigos e amigos, mas aqueles que vão amparar, que vão ajudar. Então, ouçam os conselhos dos pais de vocês, pelo amor de Deus. Professorinha? Bom, então vou falar uma dica aqui para quem está nos assistindo e principalmente quem fará a prova do Liberato. O livro deste ano é Jubarte, do autor Luiz Gil. E o assunto que ele trata, o Luiz Gil, ele já veio em várias feiras do livro aqui na nossa cidade, né? Inclusive na feira do livro do Colégio Imaculada Conceição. E ele trata um pouco desse tema da esquizofrenia. Então, assim, um assunto bem interessante. Eu também não li, e até nós temos uma dificuldade agora para adquirir. Sim. A gente fez uma encomenda coletiva no ano por uma editora, a custo de R$35, como era em maior quantidade. Esse livro está por vir, então nós também eu vou ler junto com os meus alunos. E geralmente o Liberato, quando ele adota o livro, ele faz relação com algum filme. Então até estava falando, um filme extraordinário que nós olhamos, né? E tem um outro filme que fala um pouco da esquizofrenia, que é chamado Mentes Brilhantes. Então vale a pena assistir, é uma dica, já um filme um pouco mais antigo, mas que certamente vai ser o tema junto com o livro. Mas uma história verdadeira. É uma história verdadeira. Mentes Brilhantes, um professor de matemática, Isso. que acabou tendo um processo esquizofrênico.
E foi um exemplo. Esse livro ali, porque eu também estava lendo, eu estava atrás dele para conseguir, e se não me engano, tem uma editora que estava escasso o livro para conseguir ali. E a questão da esquizofrenia, eu até havia convidado um ex-aluno meu, o Luca Oliveira, para vir aqui, mas ele não pôde vir. E ele fez um trabalho na Afonso sobre a esquizofrenia, a avó dele tinha, porque assim, é todo um cuidado que tem que ter, porque não tem cura. Então, o que tem que fazer? As pessoas que estão em volta de quem tem essa doença, elas precisam ajudar, elas precisam compreender, porque tem que ter um cuidado especial. A pessoa vai esquecendo, lembra de detalhes antigos, não lembra de agora. Então, toda a família tem que ter um apoio. Então, eu acho bacana quando o Liberato propõe este tipo de livros, porque... Sobre o Liberato. Sim. Liberato. E o interessante, o título do livro, nós pesquisamos no nono ano, Jubarte, que é a baleia. Sim. Então, a relação com a baleia encalhada. Uhum. Então, a história toda vai ser... É terrível, né? A esquizofrenia das doenças psiquiátricas é a mais bizarra de todas. Sim, porque nós não sabemos, nós não podemos dizer eu estou livre dessa doença. Na verdade, porque a pessoa no esquizofrênico, ele perde a realidade interna dele e passa a ser a realidade externa. Então, é terrível. Sim. Então é bom que... Mas é impressionante isso. Não, eu estava lendo que as crianças, assim, a partir do nono ano, já estão preparadas para esse tipo de leitura. Porque eu li toda assim, fui pesquisando sobre ele, porque ano passado, o Menino da Lista de Schindler eu também li, achei maravilhosa a história. Então, que bom que a escola está propondo esse tipo de livro, né, para fazer. Mas então, ficamos por aqui com o programa de hoje, um programa maravilhoso, por mim, eu poderia ir mais adiante ali, ainda mais com pessoas como vocês, né. Mas então agradeço imensamente a presença de todos vocês, do pai também. É bem feliz de ser convidado. Eu sou perseguido, ninguém me convida. Hoje ele disse que estava impressionado com a gente, mas antes eu não impressionei com esse vocabulário tudo certinho. Tudo bom. Pra mim conseguir, né? Tem que cuidar, como é importante, né? Para mim, os problemas, estrupos, tem que cuidar com esse vocabulário. É o que vai cuidar das pessoas. Uma coisa muito linda para quem quer aprender a escrever bem, é aprender a se ouvir. Se você aprender a ouvir como você fala, né? Sabe que a maior meditação de todas que existe é escutar o batido do próprio coração e a respiração própria. Né? Isso é a maior de todas as meditações budistas, zen, hinduístas que existe, essa é a grande meditação. Você acompanhar o ritmo da sua respiração e ou acompanhar as batidas do seu coração. E eu, como técnico em redação de jornal, né, de redação de massas, assim, eu acredito que a pessoa que queira aprender a escrever bem, ela tem que aprender a se escutar. Quando ela começa a escutar como ela fala, ela começa a ter um outro processo de redação dentro do nosso ambiente, né, no nosso ambiente de jornalismo. Né? Eu quero só terminar dizendo, eu quero agradecer essas famílias, né, esses alunos que estão aqui, todas as famílias do colégio, que depositam em nós, professores, essa confiança. E eu também quero falar uma credibilidade que é da nossa própria fundadora do ICM, Imaculado Coração de Maria, que é da Bárbara Mais. Ela diz assim: mostremos com exemplos aquilo que com palavras ensinamos. Então, o professor é a peça-chave, ele precisa ser o exemplo. Então, tu tem que colocar emoção no que tu faz, tu tem que te emocionar com o teu aluno, tu precisa ter vivências com eles de diferentes, né, assuntos. Então, assim, meu muito obrigada a essas famílias que depositam, né, em nós, professores da escola, essa confiança. Então ficamos por aqui, um beijo no coração de todos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Então ouçam a sua voz interna, leiam, escrevam, criem. Então um beijo a todos. Então até a próxima.